Olá, sou o professor Túlio Sá, professor universitário. Estamos aqui hoje no Mentores Online para falar sobre um assunto que está na boca do mundo, o marketing digital. Não há mais dúvidas que o marketing ou o universo digital já entrou nas nossas vidas há muito tempo. Desde lá parece muito tempo, 20 anos atrás, século passado, quando foi criada a web e muita coisa evoluiu nesse sentido e muita coisa apareceu de lá para cá que hoje faz parte do nosso cotidiano. Os nossos e-mails, as nossas redes sociais, os nossos devices e aparelhos que a gente usa para cima e para baixo, principalmente os celulares. Hoje em dia a gente já não consegue mais pensar viver sem esses aparelhos, sem essas tecnologias, Elas estão aí para o nosso uso. Mas e o que o marketing tem a ver com isso? Na realidade, o que acontece hoje é que todos esses aparelhos, todas essas tecnologias, de alguma forma, podem ser utilizadas pelo marketing digital. Ok, mas exatamente o que é então esse marketing digital? A gente ouve muito falar nessa expressão e nem sempre as pessoas comentam ou sabem exatamente do que se trata. Muitas das pessoas, muitos dos profissionais até que trabalham com isso, pensam no marketing digital de uma forma mais limitada, de uma forma mais objetivada em cima somente das ferramentas que se utilizam dessas tecnologias. Para a gente entender um pouquinho o que é o marketing digital, a gente tem que voltar um pouco nesse conceito, voltar algumas décadas para trás e entender o que exatamente é o marketing antes de tudo. O marketing, na realidade, apareceu na nossa vida, ou na vida dos profissionais, das empresas, lá pelo século passado e lá pela década de 1950, 1960. Foi o primeiro momento em que começa a aparecer essa filosofia, esse conceito de mercado, de entender mercado para poder se trabalhar. De lá para cá, muita coisa evoluiu, é verdade, mas a essência do marketing, a essência do que é o marketing, continua muito parecida. Se a gente pegar, por exemplo, um grande autor que fala e escreve há décadas sobre esse tema, o Kotler, ele vai dizer que o marketing, em essência, é o estudo que vai buscar no mercado as necessidades das pessoas para transformar essas necessidades em algum tipo de desejo que vai ser depois trabalhado na base da troca entre a empresa e esse consumidor. Então, buscar essa necessidade significa entender aquilo que o consumidor pensa, aquilo que o consumidor sente, trazer isso para dentro da empresa, fazer com que isso se transforme num produto ou num serviço que vai ser depois devolvido para esse consumidor em forma de algo que ele vai desejar, seja um produto, um serviço, enfim. Essa é a grande essência do marketing, e isso é o que acontece ainda hoje. Agora, quando a gente fala em necessidade e desejo, isso normalmente gera uma confusão na pessoa. Gera uma confusão, muitas vezes, até de alguns profissionais. Há diferença entre necessidade e desejo? Sim. A necessidade, na realidade, é aquilo que é natural, é inerente do ser humano. A necessidade está dentro de nós. Por exemplo, uma necessidade de comer. É a coisa mais natural, a gente tem fome. Ou beber, a gente tem sede. Ou dormir, a gente tem sono. Muita gente diz que o marketing gera necessidades. É impossível. Como é que o marketing vai dizer a hora que eu tenho que dormir, a hora que eu tenho que comer, a hora que eu tenho que beber? O que ele faz é aquilo que eu acabei de dizer. Ele vai gerar algum serviço, algum produto em forma de desejo para satisfazer essa minha necessidade. Um exemplo clássico que a gente sempre fala em sala de aula é: se eu tenho fome, qualquer coisa, em tese, pode matar a minha fome. Mas o que o marketing vai fazer é fazer com que eu pense naquele momento de fome num determinado sanduíche, de uma determinada marca, de uma determinada rede de lanchonetes. Ou se eu tenho sede, eu tenho que tomar determinado tipo de suco, refrigerante ou cerveja, enfim, que seja. Então isso é exatamente o que o marketing faz. Ele pega essas necessidades dos seres humanos e as transforma em algo que vai lhe dar desejos. Então aí vem a pergunta, ok, agora eu já sei o que é o marketing, mas então o que é o marketing digital? Na realidade, não tem mistério nenhum. O marketing digital é toda e qualquer possibilidade de fazer o marketing tradicional, só que nos ambientes digitais, ou seja, através de aparelhos, devices, celulares, tablets, computadores, ou o que mais for inventado aí no futuro, E através de outras ferramentas que estão presentes no mundo digital, como, por exemplo, as redes sociais, os sites, os blogs, como a gente vai ver mais adiante no nosso curso. E quais seriam, então, as vantagens de trabalhar com o marketing digital, ou de utilizar essas ferramentas digitais? Na realidade, algumas vantagens,
Uma delas é a própria questão da diversificação. Antigamente, eu brinco que eu sou de uma época em que não existia nada digital, comecei a minha carreira quando nem computador ainda existia, a gente brincava que o mundo podia ser resumido em uma mão, em 5 dedos. Né? Eu tinha jornal, revista, televisão, rádio e outdoor, acabou. O que é a grande vantagem do marketing digital hoje, né? Das estratégias de marketing digitais? É que hoje existe uma abundância de redes sociais, uma abundância de tecnologias digitais, onde você pode trabalhar todas essas questões. Então ficou mais amplo, mais diversificado essa questão de comunicação e de atingimento do público. A segunda questão é melhorar, inclusive, a avaliação e a mensuração dessas ações que se faziam antigamente. Eu brinco também que antes, se eu fazia um anúncio, por exemplo, numa revista, para saber se esse anúncio tinha dado efeito ou não, eu tinha que esperar a revista sair na banca, as pessoas comprarem essa revista e depois ir lá para a loja ver se alguém foi comprar o produto. Hoje, se eu coloco um anúncio de um produto, por exemplo, no e-commerce, imediatamente eu sei se as pessoas estão comprando ou não. No final do dia eu consigo tirar um relatório e saber se a minha ação de marketing, se a minha ação de comunicação funcionou ou não. E a melhor de todas as vantagens do marketing digital é a questão do relacionamento, inevitavelmente. Né? A gente tem hoje uma possibilidade de conversar com o nosso público de forma muito mais íntima, de forma muito mais próxima do que se tinha antigamente. E quando a gente fala de relacionamento, a gente fala basicamente de comunicação, né? Relações entre pessoas, relações entre seres humanos, e cada vez mais as marcas hoje precisam ser seres humanos, né? O marketing digital traz isso, traz essa possibilidade. As pessoas hoje querem conversar, as pessoas hoje querem interagir, elas querem ouvir o que a marca tem para dizer, mas também querem que a marca as ouça. E essa é a grande vantagem do marketing digital, poder fazer essa relação de comunicação. Veja que essa evolução da web, ela vem acompanhando essa evolução também do ser humano. Se a gente for pensar lá atrás, quando a gente tinha o que a gente chama de web 1.0, eu digo que era o momento da leitura. Por quê? Se você tem um pouco mais de tempo como jovem como eu, deve lembrar da época da internet, quando a gente baixava a internet ou ligava a internet numa linha telefônica, aquela barulheira toda, e a construção da página demorava horas. E no final, quando estava quase terminando, alguém gritava lá, desliga que eu preciso usar o telefone, e lá se ia a nossa conexão. Esse era o momento da leitura. Eu digo que é o momento da leitura porque era o momento que você olhava para a tela, enxergava um site, enxergava um portal de uma marca ou de um produto ou um serviço, e era o máximo que você podia fazer. Na sequência, a gente tem o que chama de Web 2.0. É o momento então que as marcas começam a perceber que é um canal de ligação, há um canal de relacionamento que pode ser criado. Então a marca bota lá um fale conosco, bota lá uma areazinha para dar uma sugestão, e você começa a ser ouvido por essa marca. Mas ainda não é algo que te satisfaça, porque ainda é quase um caminho de mão única. A marca tem mais para falar do que para ouvir. Na sequência, a gente conhece, ou vem a acontecer, o que a gente chama de Web 3.0, que é esse momento que a gente está dizendo agora, é o momento do relacionamento. É o momento onde as marcas estão abertas para ouvir aquilo que a gente, como consumidor, quer falar, né, quer expressar. Isso, no final, é muito bom para a marca, porque ela acaba trazendo para ela uma série de informações que antigamente se despendiam um valor financeiro alto através de pesquisas para se conseguir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a marca, basta ela abrir as portas, abrir as janelas digitais dela para o mundo e, naturalmente, as sugestões, críticas e avaliações virão. Basta ela ter maturidade para poder entender isso como uma ferramenta de feedback funcional e excelente para o negócio dela. Então, como a gente estava dizendo, né, esse processo é um processo que acompanha a evolução do ser humano, acompanha a evolução do mercado, na realidade. Né? E de volta para aquilo que a gente falou agora há pouco, é o próprio marketing, ou seja, escutar o mercado, ouvir o que o mercado tem a dizer. Então, nessa evolução natural, quando a gente falou lá que tinha a Web 1.0, era bem uma coisa de sites absolutamente estáticos, parados, né? Você tinha lá uma página, normalmente, quem lembra dessa época, eram sites extremamente carregados, muito poluídos, com muita informação de textual, porque eram sites para ser lidos. Quando a gente evolui um pouco mais e migra para o que a gente chama da Web 2.0, a gente já começa a ter uns sites
muito parecidos com o que nós já temos hoje, né, mais próximos do que já existem hoje. Aliás, infelizmente, ainda muitas empresas ainda estão estagnadas aqui nesse universo, né? A gente percebe que são sites que não conversam com as pessoas, mas são sites que já possuíam algum tipo de conexão, como um Fale Conosco ou como um, né, Mande Sua Sugestão, que também não era algo que funcionava muito, porque acabava caindo lá no departamento Deus sabe de quem e não havia uma resposta efetiva para isso. No 3.0, ele naturalmente vai ter que ser mais expansivo, vai ter que ser mais comunicativo e naturalmente vai precisar de mais conexões com esse consumidor. A gente vai hoje ter muitos exemplos de sites, por exemplo, que dentro deles você tem um blog embutido, você vai ter sites que já tem conexões diretas para um Facebook, sites que de repente apresentam na própria timeline do próprio site o que está acontecendo em redes sociais, como o Twitter, por exemplo. Então, há uma série de outras perspectivas dentro de um site próprias para poder fazer essa comunicação com o público-alvo. Até a próxima aula.